vídeo de hoje surgiu a partir do relato de uma paciente que eu atendi há uma semana, uma paciente jovem que tinha tido diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ela tinha alguns sintomas ainda relacionados a isso, mas no final da consulta ela trouxe um relato de algo que incomodava, que era a paralisia de uma das pernas sempre que ela se colocava em alguma situação ameaçadora, que envolvia tomada de decisão ou até mesmo atravessar a rua. Ela já tinha ido em uma outra colega e tinha dito que isso se devia ao transtorno de ansiedade. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao diagnóstico, mas naquele momento foi importante trazer o esclarecimento, que na verdade aquilo se tratava de um mecanismo de defesa, chamado conversão, e a melhor estratégia de tratar aquele sintoma era a psicoterapia, porque na verdade os mecanismos de defesa são relacionados à estrutura do ego, e para a psicologia analítica o sintoma ele vem nos visitar para trazer e simbolizar alguma angústia que não está sendo processada pela consciência. Se eu digo que aquilo é só pela ansiedade, ela espera que tratando a ansiedade, com medicação principalmente, aquilo tende a desaparecer, quando na verdade é preponderante a psicoterapia, para a gente poder integrar esses aspectos mais sombrios, como a gente chama, que não está tendo espaço ainda na consciência para poder ser integrado. E a partir do processo, que é lento e gradual, aqueles mecanismos vão sendo desenvolvidos e descascados, como a gente fala, como se fosse uma casca de cebola, a gente vai tirando ali, abrindo até chegar na questão nuclear e incorporando novas estratégias, novos recursos para poder lidar com esse sintoma. Nosso corpo está tentando expressar algo que é do inconsciente, mas às vezes a gente não tem essa linguagem decodificadora, por isso que é tão estranho, e a gente tem um imperativo da racionalidade, então a gente não consegue conceber que um mecanismo tão primitivo, de paralisia, acaba tomando conta, e trazendo prejuízo no desempenho das nossas funções. E na ocasião eu acabei dando um exemplo assim bem tosco, comparando como um animal, uma presa diante de um predador que se finge de morto, ele paralisa para que o predador entenda que ele está morto e desista de caçá-lo. E a gente acaba nesse momento de paralisia, é um medo tão intenso que chega a paralisar, a gente não tem recurso para poder enfrentar essa situação adversa e daí a gente paralisa para tentar se proteger e não enfrentar aquela situação ameaçadora, adversa que seja. E alguns casos, que a pessoa acaba tentando vencer esse medo, enfrentar de qualquer forma, acaba tendo prejuízo, como a dissociação, por exemplo, que é uma turvação da consciência, uma desrealização, a pessoa não sabe o que aconteceu, como se ela não estivesse naquele corpo, não se lembrar exatamente do que aconteceu, exatamente por isso, a ameaça foi tão grande que não teve estrutura de ego para poder lidar, então ele se distancia a ponto de não elaborar tudo aquilo que acontece, Então esses dois mecanismos acabam fazendo parte, desses mecanismos de defesa, e a psicoterapia acaba sendo o melhor lugar para poder simbolizar isso, no sentido de ampliar, conversar com esse medo, por que ele está visitando naquele momento, que situação adversa é essa, e a gente poder ficar mais consciente, e ter mais liberdade na tomada de decisão. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se fez sentido para você, ou conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, sugiro que compartilhe, se inscreva no canal, que é importante para a gente continuar disseminando informações, para quem não tem oportunidade de chegar a um serviço de psicoterapia ou de psiquiatria, por exemplo, mas possa entender o que o corpo está dizendo, tá bom? Um beijo!